Eu achei que minha mãe só queria me controlar, mas aquele tribunal revelou uma verdade que destruiu qualquer ilusão. Desde pequena, eu sempre tentei acreditar que minha mãe, Dulcineia, era apenas uma mulher rígida. Uma daquelas mães que confundem dureza com amor, que falam alto demais porque não sabem demonstrar carinho, que vigiam cada passo porque temem perder o controle. Eu cresci achando que era isso, que ela apenas não sabia amar direito, que o jeito dela era bruto, mas vinha de um lugar bom. Mas naquele dia no tribunal, quando eu, Samantha, cruzei o corredor do fórum com a pasta preta apertada no peito, percebi que talvez meu erro tivesse sido tentar romantizar o incontrolável. Não era amor, não era zelo, não era preocupação. Era outra coisa, algo mais escuro e profundo, e eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O fórum estava lotado naquela manhã. Gente entrando e saindo, advogados com os seus ternos engomados, família sussurrando entre si, oficiais caminhando rápido pelos corredores. Eu, no meio disso tudo, tentava manter a respiração estável enquanto caminhava em direção à sala 204. Meu corpo tremia, não de medo, mas de indignação. Quem poderia imaginar que minha própria mãe daria entrada em um pedido de tutela judicial, alegando que eu, uma mulher adulta, independente, com anos de experiência profissional, não era capaz de administrar minha própria vida? Mas ali estava eu, chamada para provar que eu era capaz de cuidar de mim mesma, como se eu tivesse 5 anos, como se toda a minha história tivesse sido apagada. Quando cheguei à porta da sala de audiência, respirei fundo e entrei. A primeira imagem que vi foi a de Dulcineia sentada ao lado de seu advogado, Amadeu, com as costas eretas e o olhar cheio de superioridade, como se estivesse fazendo o que era certo e inevitável. Ela segurava uma pasta vermelha como quem segura uma arma carregada. Do outro lado, meu pai, Sebastião, mantinha os braços cruzados. Ele era o tipo de homem que nunca se posicionava, sempre deixava a Dulcineia falar por todos. Ao lado dele, meu irmão Alisson mexia no celular, indiferente. Ele não queria estar ali, isso era evidente, mas estava porque a minha mãe ordenou. A única pessoa que me deu um sorriso verdadeiro quando entrei foi Carlinhos, meu amigo de longa data. Ele se levantou e me abraçou sem fazer perguntas. Essa era a diferença entre ele e minha família. Ele me via, me ouvia, me reconhecia. E lá na frente, a juíza Jéssica já organizava seus papéis. Uma mulher com olhar atento, postura firme e aquele tipo de expressão que transmite uma verdade simples. Ela não aceitava teatro. Eu me sentei no lugar reservado à parte. Ré. Sim, ré. Minha mãe tinha me transformado em ré para tomar algo que, de acordo com ela, eu não sabia administrar. Mas Dulcineia nunca admitia o verdadeiro motivo: controle. A audiência começou com Amadeu. Ele se levantou, ajustou a gravata e começou a falar com aquela voz mansa e manipuladora, típica de quem aprendeu a transformar a opinião pessoal em argumento jurídico. Excelência, minha cliente, Dona Dulcineia, está profundamente preocupada com o bem-estar de sua filha, Samantha. Ela acredita que a filha tem tomado decisões impulsivas, sem analisar as consequências, e que pode colocar em risco o patrimônio deixado por seu avô, seu Getúlio. No momento em que ele mencionou o nome de Getúlio, senti uma fisgada no peito. Meu avô nunca confiou em Dulcineia. Nunca! E essa desconfiança estava prestes a se justificar. Amadeu continuou. Nos últimos meses, Samantha demonstrou dificuldades emocionais graves, tendências a comportamentos desorganizados e falta de maturidade para lidar com responsabilidades importantes financeiras. Por isso, Dona Dulcineia acredita que a tutela parcial é necessária para garantir a segurança de sua filha. Eu quase ri. Tendências emocionais graves? Eu, que trabalhava há 7 anos na mesma empresa, elogiada por Clayton, o meu chefe, como uma das funcionárias mais organizadas do setor, eu que sustentava minha própria casa, eu que cuidava das finanças do escritório quando o departamento de RH precisava de alguém de confiança. Minha mãe sabia de tudo isso, mas para ela nada disso importava. A juíza anotou tudo sem expressar qualquer emoção. Obrigada, Dr. Amadeu. Agora ouviremos a defesa. Eu respirei fundo e me levantei. Excelência, comecei, tentando manter a voz estável.
Não existe nenhum histórico, nenhum relatório profissional, nenhuma evidência real que sustente o que foi dito. Eu sempre administrei minha vida sozinha. Trabalho há anos na mesma empresa, pago minhas contas, tenho estabilidade. Nunca precisei de tutela e nunca demonstrei comportamento que justificasse esse processo. Minha mãe revirou os olhos como se eu estivesse contando uma mentira infantil. Era sempre assim. Qualquer coisa que eu dissesse era automaticamente desqualificada por ela. Continuei. Esse processo não é sobre cuidado, é sobre controle. Minha mãe sempre tentou interferir em todas as áreas da minha vida. Meu trabalho, meus relacionamentos, minhas escolhas, e agora tenta fazer isso pela justiça. A juíza observava atentamente. Mas o que realmente me trouxe aqui é algo que minha mãe desconhece. Meu avô, Getúlio, me entregou documentos antes de falecer. Documentos que justificam todas as escolhas dele, inclusive a parte do patrimônio que ele me deixou. O rosto de Dulcineia palideceu. Ela sabia que Getúlio era a única pessoa que enxergava o comportamento dela, e sabia que ele poderia ter deixado algo escrito, mas nunca soube que eu tinha guardado. A juíza olhou para mim com interesse renovado. Você poderia apresentá-los? Perguntou. Eu abri a pasta preta. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que percebi algo no olhar de Dulcineia que eu nunca tinha visto antes. Pânico. Não medo de perder um patrimônio, mas medo de ser exposta. Ali, naquele tribunal, estava prestes a surgir a verdade que destruiria todas as ilusões que eu ainda cultivava sobre quem minha mãe realmente era. Quando eu abri minha pasta preta, o silêncio na sala ficou tão forte que dava para ouvir o som distante de um carrinho de limpeza passando no corredor. O tribunal parecia prender a respiração comigo. A juíza Jéssica aguardava, atenta. Carlinhos me olhava com aquele incentivo silencioso que só amigos de verdade sabem dar. Amadeu, o advogado, cruzava as mãos tentando manter a postura. E ali, ao meu lado, Dulcineia me observava com aquele olhar duro, o mesmo olhar que me acompanhou a vida inteira, só que, pela primeira vez, com uma fissura. Medo. Não era medo de mim, era medo de perder o domínio da narrativa. Eu retirei lentamente o primeiro documento da pasta. Era um envelope pardo ligeiramente amarelado com o nome do meu avô, Getúlio, escrito à mão. "O que é isso?" Dulcineia disparou, com a voz tremendo mais do que ela gostaria de admitir. A juíza levantou a mão. "Senhora Dulcineia, a senhora terá sua vez de falar. No momento, é a defesa quem apresenta as provas." Minha mãe fechou a boca, mas seus olhos queimavam como brasa. Entreguei o envelope à juíza. Ela abriu com cuidado, retirando 3 páginas presas por um clipe. Começou a ler. E conforme seus olhos percorriam cada linha, sua expressão mudava. Primeiro curiosidade, depois incômodo, depois algo muito próximo de indignação. Todos na sala acompanhavam o movimento, tentando decifrar seu semblante. Eu sabia exatamente o que ela estava lendo, porque aquelas 3 páginas tinham mudado minha vida. 2 semanas antes de morrer, meu avô me chamou na casa dele. Ele estava mais fraco, mas a lucidez estava intacta. Sentei ao lado dele, achando que ele queria conversar sobre banalidades, talvez relembrar histórias antigas. Mas não. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Samantha, um dia você vai precisar disso." E me entregou esse envelope. "Leia apenas quando sentir que sua mãe está tentando te fazer acreditar que você é menor do que realmente é." E completou: "Eu sei mais do que ela pensa." Naquele dia eu não entendi totalmente, mas agora, naquele tribunal, tudo se encaixava com uma precisão dolorosa. Quando a juíza terminou a leitura da primeira página, ela pousou o papel sobre a mesa. "Doutor Amadeu, o senhor sabia da existência desse documento?" Ele gelou. "Eu? Não, nunca fui informado." A juíza ergueu o olhar, penetrante. "Isso aqui é uma declaração do próprio Getúlio, afirmando que a filha dele, Dulcineia, apresentava comportamento controlador, manipulador e emocionalmente opressivo, especialmente sobre Samantha. E mais,
Aqui ele descreve ameaças veladas, tentativas de impedir a autonomia da ré e interferências diretas na vida financeira dela. A sala inteira ficou paralisada. Alison arregalou os olhos. Sebastião esfregou o rosto com as mãos, como quem sabe que aquilo não pode mais ser negado. Carlinhos me olhava com aquele incentivo silencioso que só amigos de verdade sabem dar. Amadeu, o advogado, cruzava as mãos tentando manter a postura. E ali, ao meu lado, Dulcineia me observava com aquele olhar duro, o mesmo olhar que me acompanhou a vida inteira, só que, pela primeira vez, com uma fissura. Medo. Não era medo de mim, era medo de perder o domínio da narrativa. Eu retirei lentamente o primeiro documento, da pasta. Era um envelope pardo, ligeiramente amarelado, com o nome do meu avô, Getúlio, escrito à mão. "O que é isso?" Dulcineia disparou, com a voz tremendo mais do que ela gostaria de admitir. A juíza levantou a mão. "Senhora Dulcineia, a senhora terá sua vez de falar. No momento, é a defesa quem apresenta as provas." Minha mãe fechou a boca, mas seus olhos queimavam como brasa. Entreguei o envelope à juíza. Ela abriu com cuidado, retirando 3 páginas presas por um clipe. Começou a ler. E conforme seus olhos percorriam cada linha, sua expressão mudava. Primeiro curiosidade, depois incômodo, depois algo muito próximo de indignação. Todos na sala acompanhavam o movimento, tentando decifrar seu semblante. Eu sabia exatamente o que ela estava lendo, porque aquelas 3 páginas tinham mudado minha vida. 2 semanas antes de morrer, meu avô me chamou na casa dele. Ele estava mais fraco, mas a lucidez estava intacta. Sentei ao lado dele, achando que ele queria conversar sobre banalidades, talvez relembrar histórias antigas. Mas não. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Samantha, um dia você vai precisar disso." E me entregou esse envelope. "Leia apenas quando sentir que sua mãe está tentando te fazer acreditar que você é menor do que realmente é." E completou: "Eu sei mais do que ela pensa." Naquele dia eu não entendi totalmente, mas agora, naquele tribunal, tudo se encaixava com uma precisão dolorosa. Quando a juíza terminou a leitura da primeira página, ela pousou o papel sobre a mesa. "Doutor Amadeu, o senhor sabia da existência desse documento?" "Eu... não, nunca fui informado." A juíza ergueu o olhar, penetrante. "Isso aqui é uma declaração do próprio Getúlio, afirmando que a filha dele, Dulcineia, apresentava comportamento controlador, manipulador e emocionalmente opressivo, especialmente sobre Samantha. E mais, aqui ele descreve ameaças veladas, tentativas de impedir a autonomia da ré e interferências diretas na vida financeira dela." A sala inteira ficou paralisada. Alison arregalou os olhos. Sebastião esfregou o rosto com as mãos, como quem sabe que aquilo não pode mais ser negado. Carlinhos me olhava com aquele incentivo silencioso que só amigos de verdade sabem dar. Amadeu, o advogado, cruzava as mãos tentando manter a postura. E ali, ao meu lado, Dulcineia me observava com aquele olhar duro, o mesmo olhar que me acompanhou a vida inteira, só que, pela primeira vez, com uma fissura. Medo. Não era medo de mim, era medo de perder o domínio da narrativa. Eu retirei lentamente o primeiro documento da pasta. Era um envelope pardo, ligeiramente amarelado, com o nome do meu avô, Getúlio, escrito à mão. "O que é isso?" Dulcineia disparou, com a voz tremendo mais do que ela gostaria de admitir. A juíza levantou a mão. "Senhora Dulcineia, a senhora terá sua vez de falar. No momento, é a defesa quem apresenta as provas." Minha mãe fechou a boca, mas seus olhos queimavam como brasa. Entreguei o envelope à juíza. Ela abriu com cuidado, retirando 3 páginas presas por um clipe. Começou a ler, e conforme seus olhos percorriam cada linha, sua expressão mudava. Primeiro curiosidade, depois incômodo,
Depois, algo muito próximo de indignação. Todos na sala acompanhavam o movimento, tentando decifrar seu semblante. Eu sabia exatamente o que ela estava lendo, porque aquelas 3 páginas tinham mudado minha vida. 2 semanas antes de morrer, meu avô me chamou na casa dele. Ele estava mais fraco, mas a lucidez estava intacta. Sentei ao lado dele, achando que ele queria conversar sobre banalidades, talvez relembrar histórias antigas, mas não. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Samantha, um dia você vai precisar disso. E me entregou esse envelope. Leia apenas quando sentir que sua mãe está tentando te fazer acreditar que você é menor do que realmente é. E completou: eu sei mais do que ela pensa. Naquele dia eu não entendi totalmente, mas agora, naquele tribunal, tudo se encaixava com uma precisão dolorosa. Quando a juíza terminou a leitura da primeira página, ela pousou o papel sobre a mesa. Doutor Amadeu, o senhor sabia da existência desse documento? Não, nunca fui informado. A juíza ergueu o olhar, penetrante. Isso aqui é uma declaração do próprio Getúlio, afirmando que a filha dele, Dulcineia, apresentava comportamento controlador, manipulador e emocionalmente opressivo, especialmente sobre Samantha. E mais, aqui ele descreve ameaças veladas, tentativas de impedir a autonomia da ré e interferências diretas na vida financeira dela. A sala inteira ficou paralisada. Alison arregalou os olhos. Sebastião esfregou o rosto com as mãos, como quem sabe que aquilo não pode mais ser negado. Carlinhos me olhava com aquele incentivo silencioso que só amigos de verdade sabem dar. Amadeu, o advogado, cruzava as mãos tentando manter a postura. E ali, ao meu lado, Dulcineia me observava com aquele olhar duro, o mesmo olhar que me acompanhou a vida inteira, só que, pela primeira vez, com uma fissura. Medo. Não era medo de mim, era medo de perder o domínio da narrativa. Eu retirei lentamente o primeiro documento. Era um envelope pardo, ligeiramente amarelado, com o nome do meu avô, Getúlio, escrito à mão. O que é isso? A revelação da carta de Getúlio parecia ecoar pelas paredes do tribunal como um trovão que ninguém esperava. Não era apenas um documento, era uma confissão tardia, uma verdade engasgada que meu avô carregou até quase o fim da vida e que agora explodia bem no centro daquela audiência. Aquele papel tinha mais força do que qualquer argumento jurídico. Ele expunha com precisão cirúrgica algo que muitos viam, mas poucos tinham coragem de dizer em voz alta. Dulcineia sempre foi perigosa quando se tratava de controle. A juíza respirou fundo, deixou a carta sobre a mesa e encarou minha mãe. O olhar dela não era mais neutro. Havia algo ali entre surpresa e desaprovação profunda. Uma compreensão silenciosa de que estava diante de alguém que ultrapassava limites sem medir consequências. Dulcineia, por outro lado, estava irreconhecível. A postura rígida sumira, os ombros caíram, a maquiagem começou a borrar. Ela parecia diminuída, não fisicamente, mas moralmente. Como se, pela primeira vez, percebesse que ninguém ali acreditaria mais nas histórias que ela tão cuidadosamente construía. Sebastião encarava o chão. Ele não ousava olhar para ela. Alison, inquieto, mexia as mãos, tentando processar o que ouvira. E Carlinhos, ao meu lado, murmurou baixinho: Sam, isso tudo sempre foi mais profundo do que você imaginava. Eu apenas balancei a cabeça. Porque era verdade. Eu sempre soube que havia algo errado na maneira como minha mãe me tratava, mas durante anos, por condicionamento emocional, eu justificava tudo. É o jeito dela. Ela cresceu sofrendo. Ela não sabe amar de outra forma. Ela só quer o meu bem. Não. A verdade estava ali, nua e crua. Ela não buscava o meu bem. Ela buscava me possuir emocionalmente,
como quem precisa esmagar o outro para sentir que tem algum poder no mundo. A juíza finalmente falou. Senhora Dulcimeia, gostaria de ouvir sua explicação sobre o conteúdo da carta. Minha mãe respirou fundo, ajeitando o pouco de dignidade que ainda tentava sustentar. Excelência, meu pai sempre foi um homem difícil. Ele não entendia que eu só queria proteger a Samantha. Ela sempre foi impulsiva, sempre se deixou influenciar por pessoas erradas, sempre foi frágil. Frágil? Repeti sem conseguir segurar. Ela me olhou com lágrimas que pareciam mais raiva do que tristeza. Era assim que ela me via? Era assim que sempre me descreveu para os outros? Como um vaso rachado, prestes a quebrar? Frágil. Sim, Samantha. Você nunca soube escolher as pessoas certas. Sempre confiou demais. Sempre se envolveu em coisas que não te levam a lugar nenhum. A juíza ergueu a mão. Isso não justifica tentar obter controle financeiro da vida adulta de sua filha. Dulcineia se desesperou. Eu só queria impedir que ela fosse enganada, gritou, apontando para Carlinhos como se ele fosse uma ameaça. Olha com quem ela anda, gente que não tem nada a perder. Esse menino vive me desrespeitando. Carlinhos se calou, sem entrar na provocação. A sala inteira percebeu que ela estava perdendo o controle. E o Clayton, esse chefe dela que vive enfiando ideia na cabeça dela? Ou aquela tal de Anita? Essa garota sempre afastou a Samantha da família, sempre envenenou ela contra mim. Eu fiquei imóvel. Um nó se formou na minha garganta. Então era isso. Aos olhos dela, qualquer pessoa que me desse apoio emocional era um inimigo. Não é verdade, murmurei. Anita sempre me apoiou quando a senhora gritava comigo, quando me chamava de inútil, quando dizia que eu só atrapalhava a sua vida. Ela só me ajudou porque eu não tinha mais ninguém. Mentira! Gritou, levantando-se novamente. Foi a última gota. A juíza bateu o martelo com força. Toque, toque! Senhora Dulcineia, a senhora será retirada da sala se continuar interrompendo. O silêncio voltou. Pesado, sufocante. A juíza então se virou para mim. Samantha, gostaria que relatasse com detalhes os episódios de comportamento abusivo mencionados pelo seu avô na carta. Isso será relevante para analisarmos a motivação da autora ao abrir esse processo. Eu nunca pensei que precisaria revisitar aquilo diante de tanta gente. Mas pela primeira vez, eu tinha uma chance real de contar a minha verdade, e ela seria ouvida, não descartada. Respirei fundo, sentindo meu coração disparar. Excelência, minha mãe sempre teve esse comportamento de vigilância extrema. Desde pequena, ela controlava tudo. Com quem eu falava, o que eu vestia, o que eu estudava, o que eu lia. Ela lia meus diários, mexia nas minhas coisas, ligava para os meus chefes sem que eu soubesse. Ela ligava para os seus chefes? Sim, respondi firme. Ligou para o Clayton 3 vezes insinuando que eu tinha instabilidade emocional. Disse que era para ele ficar de olho em mim. Ele me contou porque ficou preocupado. Os olhos da juíza se estreitaram. Continue. Ela controlava as minhas amizades, me afastou de pessoas que realmente se importavam comigo. Sempre dizia que ninguém prestava, que todos queriam me usar, e ao mesmo tempo criava situações para que eu dependesse dela. Quando eu me mudei, ela aparecia sem avisar, entrava no meu apartamento como se fosse dela, inclusive fez uma cópia da chave sem me dizer. Outra violação grave, murmurou a juíza. Mas eu ainda não tinha dito o pior. Respirei fundo mais uma vez, sentindo minhas mãos tremerem. Depois que meu avô morreu, minha mãe tentou me convencer a assinar um documento que me afastava do patrimônio que ele deixou para mim. Disse que era melhor para todos. Eu me recusei. E foi aí que ela começou a dizer que eu estava descontrolada, descompensada, instável.
Era como se de uma hora para outra ela tivesse decidido criar uma narrativa de que eu não era apta a cuidar de mim. Olhei para Dulcineia. Ela estava paralisada, com as mãos trêmulas no colo, sem encontrar forças para negar. A juíza então falou: está claro para este tribunal que há um padrão de comportamento controlador por parte da autora. Isso se alinha aos documentos deixados pelo pai e ao laudo analisado pelo perito Euclides. Mas antes de avançarmos, há mais algum episódio que considere relevante, Samantha? Sim. Havia um. Um que eu nunca tinha contado para ninguém, além de Anita e Carlinhos. Sim, Excelência. Respondi, sentindo o peso da decisão. Há algo mais. Algo que explica por que o meu avô desconfiava tanto da minha mãe. A atenção de todos se voltou para mim. No ano passado, antes dele falecer, minha mãe tentou levá-lo ao cartório para alterar o testamento. Só que ele se recusou, disse que não faria isso nem morto. Naquele mesmo dia, minha mãe o trancou em casa por horas, escondeu o telefone. Ele só conseguiu ajuda porque o vizinho viu e chamou o meu tio, que arrombou a porta. A juíza arregalou os olhos. Isso consta na carta, ela murmurou, mexendo os papéis. Sim, constava. E agora era oficial. Dulcineia explodiu. Ele estava confuso, eu só queria evitar que ele saísse na chuva. Ele sempre me desrespeitou, eu nunca fui prioridade. Mas ninguém acreditava mais. Nenhum olhar na sala estava do lado dela. Nem mesmo o do seu próprio filho. O tribunal inteiro entendeu. Aquilo não era um caso de tutela. Era um caso de abuso emocional, manipulação e tentativa de controle patrimonial. E o pior ainda estava por vir. Porque os documentos de Euclides, ainda não lidos totalmente, traziam algo ainda mais grave. Algo que explicaria por que o meu avô confiou em Moon e não nela. Mas isso só seria revelado no instante seguinte. A juíza ajeitou os papéis e disse: vamos então analisar o último anexo deixado por Getúlio, o que explica claramente por que ele não confiava mais na própria filha. E esse momento mudaria definitivamente o rumo de toda a audiência. A juíza ajeitou o último conjunto de papéis deixados por Getúlio sobre a mesa. O ar parecia mais denso, quase palpável. Cada pessoa naquela sala, inclusive quem não tinha nada a ver com o caso, inclinou o corpo para frente, como se o próprio silêncio estivesse puxando suas atenções. Dulcineia permanecia imóvel, como se qualquer movimento pudesse fazer um mundo desabar sobre ela. Mas no fundo, isso já estava acontecendo. O controle que ela carregou por tantos anos estava escapando por entre seus dedos, e a expressão em seu rosto deixava claro que ela sabia disso. Sebastião encarava um ponto fixo na parede. Alisson, o irmão que sempre se manteve distante, agora parecia finalmente entender que havia uma teia ali. Uma teia que talvez ele também tivesse sido usado para compor. A juíza abriu o último envelope. Havia ali 3 páginas, datadas de épocas diferentes, com a assinatura de Getúlio reconhecida em todas elas. Ela leu a primeira e franziu o senho. Leu a segunda e apertou a boca, como quem tenta se controlar. Quando passou os olhos pela terceira, ergueu o rosto lentamente, com uma expressão que eu jamais iria esquecer: surpresa, indignação e uma ponta de tristeza. Isso é sério demais, disse ela. Dulcineia tentou falar, mas a juíza levantou a mão, exigindo silêncio. Aqui, o senhor Getúlio declara que há alguns anos a autora deste processo, sua filha Dulcineia, tentou abrir uma linha de crédito no nome dele, sem autorização, usando documentação falsa. Os olhos de Dulcineia se arregalaram. Sebastião finalmente olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha sentada ao seu lado. A juíza continuou. Segundo esta carta, ele descobriu ao notar movimentações suspeitas em sua conta e procurou imediatamente um advogado,
que o instruiu a manter tudo registrado por escrito. A sala inteira murmurou baixinho, como uma onda de choque. Eu sentia minhas pernas tremerem, não de medo, mas de confirmação. Aquilo explicava muita coisa. Explicava por que Getúlio sempre me chamou para conversar a portas fechadas, porque insistia que eu fosse independente, porque me dizia repetidas vezes: não confie cegamente, Samantha, nem em quem deveria te proteger. A juíza prosseguiu. E mais, o documento afirma que a senhora Dulcineia tentou usar também um comprovante de residência adulterado para mover o fundo que ele havia reservado exclusivamente para Samantha. Aquilo foi o golpe final. Dulcineia tentou se levantar, mas parecia não ter forças. Sebastião se afastou dela na cadeira. Alison baixou o rosto, envergonhado, talvez pela mãe, talvez por não ter percebido antes. Excelência, Dulcineia sussurrou com a voz embargada. Ele exagerava, ele sempre foi contra mim, sempre. Mas Jéssica não estava mais interessada em desculpas. Ela virou a última página para exibir a todos um carimbo. E aqui temos, ela respirou fundo, um laudo técnico assinado pelo perito Euclides, confirmando que a assinatura usada na solicitação de crédito era falsificada. A sala ficou completamente silenciosa. Nem as pessoas esperando audiências paralelas ousavam se mexer. Euclides, que estava sentado atrás, apenas cruzou os braços. Amadeu, o advogado de minha mãe, empalideceu tanto que parecia que ia desmaiar aí mesmo. Sendo assim, disse a juíza, está claro que esta não é uma disputa de incapacidade. É uma tentativa de usar o tribunal para validar uma narrativa que encobriria atos graves cometidos pela autora. As palavras caíram como pedras. Naquele momento, ninguém olhava para mim. Todos olhavam para ela, Dulcineia. A mulher que passou a vida inteira me dizendo que eu era fraca, instável, incapaz, quando na verdade era ela quem tinha medo. Medo de ser exposta, medo de perder o controle, medo de encarar a própria escuridão. Eu era apenas o espelho onde ela não queria se ver. A juíza fez sinal para que eu me pronunciasse. Levantei-me. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez não havia dúvida na minha voz. Excelência, respirei fundo. Meu avô sabia quem ela era. Ele tentou me alertar, tentou proteger o que era meu por direito. E tudo o que minha mãe fez desde então foi tentar me convencer de que eu não tinha capacidade para decidir nada sozinha. Olhei diretamente para Dulcineia. Mas eu tenho, sempre tive. O problema é que ela nunca aceitou isso. Dulcineia balançou a cabeça, chorando. Samantha, eu só queria te segurar perto de mim. A voz dela tremia. Eu sempre tive medo de te perder, medo de você descobrir que... Ela parou. Fechou os olhos. Ela não queria dizer, mas agora todos sabiam que o medo dela não era sobre mim, era sobre si mesma. A juíza então respirou fundo. Vamos a uma pausa de 15 minutos antes de prosseguirmos com a análise final. Após isso, decidiremos se este processo deve continuar ou ser imediatamente encerrado com sanções. Todos se levantaram. Eu fiquei parada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Carlinhos se aproximou. Você tá bem? Ele perguntou com aquela preocupação que sempre me amparou. Eu soltei um riso fraco. Pela primeira vez na vida, acho que tô bem. E então, inesperadamente, ouvi passos acelerados. Alison, o irmão que sempre se manteve do lado da minha mãe, a sombra que acatava tudo em silêncio. Ele parou na minha frente, respirando fundo. Sam, disse pela primeira vez, sem ironia, sem frieza. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu o encarei.
tentando entender se aquela mudança era real. Eu sei, respondi calmamente. Ela enganou você também. Ele assentiu, baixou o olhar e completou. Eu quero te ajudar. Se você deixar, eu quero testemunhar na volta da audiência. Carlinhos ficou impressionado. Eu também. Era algo inesperado, algo que mudaria o desfecho. Porque pela primeira vez não era apenas eu contra minha mãe. Alisson estava pronto para quebrar o padrão. E, no fundo, eu sabia. A próxima parte da audiência decidiria não só o processo, mas o destino da nossa família. O intervalo terminou rápido demais. 15 minutos nunca pareceram tão curtos. Apesar de toda a intensidade da audiência, eu me sentia estranhamente leve. Era como se, pela primeira vez na vida, eu estivesse andando sem carregar o peso da aprovação da minha mãe nas costas. Quando a oficial de justiça abriu a porta e anunciou a retomada, um silêncio tenso tomou conta dos corredores. A audiência seguinte foi cancelada para que a juíza pudesse concentrar a atenção total no nosso caso, o que só serviu para atrair mais observadores curiosos. Era como se aquele drama familiar tivesse se tornado um microcosmo do que tantas pessoas enfrentavam, mas nunca tinham coragem de expor. Eu entrei primeiro, acompanhada de Carlinhos. Alisson veio logo depois, com um semblante completamente diferente do início da manhã. Mais sério, mais consciente, mais adulto. Como se ter visto a verdade estampada nos relatórios de Getúlio tivesse derrubado todas as fantasias que ele ainda nutria sobre a mãe. Sebastião entrou calado. Ele parecia menor, quase escondido dentro de si mesmo. Talvez estivesse encarando décadas de omissão, percebendo que o silêncio dele alimentou muito mais do que ele supunha. E então, por último, Dulcineia. Ela entrou devagar, segurando a própria bolsa com força, como se temessem que tirassem dela. Os olhos estabanados, a maquiagem borrada, as mãos tremendo. Ela parecia alguém que finalmente enxergou o próprio reflexo e não gostou do que viu. A juíza Jéssica já estava posicionada, reorganizando os documentos pela ordem jurídica correta. Ela não olhava para ninguém, mas o ambiente inteiro parecia curvar-se à energia que ela emanava. Autoridade, clareza e senso de justiça. Retomaremos a audiência de número 435/24, anunciou ela. Daremos continuidade ao depoimento das partes e às manifestações finais antes da decisão. A oficial de justiça ajustou o microfone. Amadeu, o advogado de Dulcineia, parecia um fantasma. O homem entendia que aquele caso tinha descido ladeira abaixo e só esperava minimizar o estrago. A juíza começou. Antes de prosseguirmos, quero registrar que a veracidade dos documentos apresentados pela defesa foi confirmada pelo perito Euclides, aqui presente, bem como pelo cartório responsável pela autenticação das assinaturas. Portanto, não há margem para contestação jurídica quanto à legitimidade do material. Foi um golpe direto no último fio de esperança de minha mãe. Ela levou a mão ao rosto, murmurando algo inaudível. Jéssica prosseguiu. Agora ouviremos o depoimento voluntário de Alisson, irmão da ré, que solicitou manifestação espontânea após a primeira fase da audiência. A sala inteira se virou para ele. Alisson respirou fundo, ajeitou a camisa e se aproximou do microfone. A voz dele saiu firme, mais firme do que eu imaginava. Excelência, eu cresci vendo minha mãe controlar tudo dentro de casa, tudo mesmo. Ela sempre decidia o que a gente ia vestir, comer, estudar. E quando nós, eu e Samantha, discordávamos, ela dizia que era para o nosso bem. Eu acreditei nisso por muito tempo, mas hoje eu engoli seco. Hoje eu entendo que não era proteção, era medo. Medo dela perder o domínio. A juíza o incentivou a continuar. E com a Samantha, ele apertou as mãos. Sempre foi pior. Ela sempre tratou a minha irmã como alguém que precisava ser vigiada, como se fosse propriedade dela.
Quando a minha mãe começou a falar sobre tutela, eu não entendi. Achei exagero. Mas achei que era só mais um drama. Hoje, ele olhou para mim, com sinceridade real. Hoje eu vejo que não era mais do que isso. Era uma tentativa de tirar dela o que era dela por direito. Dulcinea começou a chorar. Alison, pare! Ela sussurrou. Não diga isso de mim. Mas ele não parou. Mãe, eu te amo. Mas você errou. E eu não posso mais fingir que não vejo. Foi como uma facada. Não porque ele me atacava, mas porque finalmente alguém da minha própria família validava minha dor. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas, mas respirei fundo e mantive a postura. A juíza agradeceu o depoimento e chamou o próximo. Senhora Dulcinea, a senhora deseja complementar sua versão dos fatos antes que passemos às considerações finais? Minha mãe levantou-se devagar. A mulher que sempre foi dona do próprio discurso, agora engasgava com palavras que nunca assumiu em voz alta. Excelência, eu errei, eu admito. Mas eu errei tentando acertar. Eu nunca tive nada. Sempre fui humilhada na minha casa, pelo meu pai, pelo meu marido, pela vida. Quando a Samantha nasceu, eu só queria que ela fosse perfeita, que não passasse pelo que eu passei. E quando ela começou a se afastar, quando ela ficou independente, eu senti que estava perdendo a única coisa que eu realmente tinha. A voz dela falhava. Eu não queria machucá-la. Eu juro, eu só queria segurá-la perto. A juíza ouviu tudo, mas manteve o semblante neutro. Sebastião, que até então estava em silêncio absoluto, levantou-se. Era a primeira vez que eu vi a minha mãe interromper o meu pai. Dulcinea, ele disse com a voz mais firme do que eu lembrava. Você nunca segurou a Samantha. Você a sufocou. E eu permiti. Eu permiti porque não tinha coragem de enfrentá-la. Mas hoje eu vejo que isso quase destruiu a nossa família. Minha mãe o encarou como se tivesse levado um golpe que jamais imaginou. Você? Você também está contra mim? Não, ele respondeu calmamente. Eu estou a favor da verdade. A sala ficou em completo silêncio. E pela primeira vez, eu vi minha mãe sem máscara, sem controle, sem poder. A juíza se recostou na cadeira e respirou fundo. Diante dos documentos apresentados, dos depoimentos e dos indícios claros de má-fé, vamos avançar para as considerações finais antes da sentença. Meu coração acelerou. Esse era o momento. Era a reta final. Era o ponto onde a justiça finalmente ia pesar mais do que o medo. A juíza fez um gesto para Amadeu. O advogado pigarreou, enxugou o suor da testa e começou. Excelência, apesar da gravidade dos fatos apresentados, minha cliente pede que este tribunal considere suas motivações emocionais. Ela, embora equivocada, acreditava que ele não ia conseguir reverter nada. Qualquer pessoa naquela sala sabia disso. Suas palavras eram apenas protocolo. Em seguida, a juíza pediu minha manifestação. Eu me levantei. O peso de todos aqueles anos de gaslighting, manipulação emocional, invasões, humilhações, vigilância e tentativas de controle estavam ali no meu peito. E pela primeira vez, sem tremer, eu disse: Excelência, eu não quero que a minha mãe seja punida. Eu quero que ela pare, que pare de tentar controlar minha vida, que me enxergue como adulta, que respeite minhas decisões. E, acima de tudo, quero que esta narrativa que ela criou sobre mim finalmente acabe. A juíza assentiu, fechou a pasta, respirou e disse: Está na hora da decisão. A tensão se condensou no ar como uma tempestade prestes a cair. Todos se ajeitaram nas cadeiras. A mão da juíza pairou sobre o martelo. E naquele instante, eu senti que o destino da minha vida inteira estava prestes a mudar. A juíza Jéssica apoiou as duas mãos sobre a mesa, respirou fundo e olhou para cada um de nós, como se quisesse gravar aquele instante na memória antes de pronunciar as palavras que mudariam tudo.
Eu nunca vi alguém dominar um ambiente como ela dominava aquela sala. Era impressionante. A autoridade dela não vinha do martelo nem do cargo, mas da serenidade firme de quem sabe que vai fazer o que é justo, mesmo que doa. Quando ela ergueu o martelo, ninguém ousou respirar. Diante dos fatos apresentados nesta audiência, começou ela, pausadamente, incluindo documentos originais, laudos periciais, tentativas comprovadas de manipulação patrimonial e o comportamento reiterado de controle psicológico, este tribunal decide que o pedido de tutela apresentado pela autora, senhora Dulcineia, é improcedente. Um suspiro coletivo atravessou a sala. Mas a juíza não parou ali. Além disso, fica determinado que a requerente, ela olhou diretamente para minha mãe, não poderá realizar qualquer tentativa de acesso a contas, documentos ou bens pertencentes à ré, Samantha, sob pena de medidas legais mais severas. Dulcineia colocou a mão na boca, chocada. Era como se alguém tivesse arrancado dela a única arma que ela ainda tentava carregar. Eu permaneci imóvel, absorvendo tudo. A juíza continuou. Também fica registrado que qualquer conduta de perseguição, difamação, vigilância excessiva ou invasão de privacidade será considerada infração grave e poderá resultar em medida protetiva a favor da ré. Aquilo foi como um raio claro atravessando anos de escuridão. Durante toda a minha vida, eu tentei explicar para os outros que minha mãe ultrapassava limites e ninguém acreditava. Agora, uma autoridade máxima olhava para ela e dizia, oficialmente, basta. Mas ainda não era o fim. A juíza então olhou para Sebastião. Quanto ao senhor Sebastião, disse ela, é evidente que sua postura omissa permitiu abusos emocionais contínuos dentro do lar. Este tribunal não pode puni-lo judicialmente por isso, mas considera fundamental que o senhor reconheça a responsabilidade de combater e interromper comportamentos abusivos, não compactuá-los por silêncio. Meu pai abaixou a cabeça, envergonhado. Sim, excelência, respondeu ele, com humildade verdadeira. Eu senti um misto de dor e compreensão. Por mais que tivesse sido negligente, ele era fruto do mesmo sistema emocional que moldou minha mãe. Ele precisava se reconstruir, e agora tinham tirado dele a desculpa do não sabia. A juíza então olhou para Alison. E ao senhor, Alison, ela disse, este tribunal reconhece sua coragem ao prestar depoimento. A verdade é sempre difícil de dizer, e mais ainda quando envolve os nossos. Que continue buscando a verdade daqui para frente. Meu irmão assentiu. Ele ainda parecia processar tudo, mas eu vi algo diferente nele. Começo de mudança. Talvez pela primeira vez ele não tivesse apenas seguindo o fluxo. E finalmente, a juíza olhou para mim. Eu prendi a respiração. Samantha, ela disse com uma voz mais humana, menos protocolar. Seu avô deixou claro, nos documentos que entregou, que acreditava profundamente na sua capacidade, na sua força e no seu discernimento. E hoje, você provou que ele estava certo. Minhas lágrimas escorreram antes que eu pudesse impedir. Este tribunal reconhece que você é plenamente capaz, lúcida e apta para gerir sua vida. Não há qualquer indício de incapacidade ou vulnerabilidade que justifique intervenção externa, muito menos tutelar. Eu levei a mão ao rosto tentando conter a emoção. Ela continuou. Mas quero deixar um recado importante. Você passou anos sob forte pressão emocional. Recomendo, não como juíza, mas como mulher, que busque ajuda terapêutica para reconstruir os limites que lhe foram roubados por tanto tempo. Eu balancei a cabeça, concordando. Sim, era a hora de reconstruir. Com isso, disse Jéssica, encerro esta audiência. Ela bateu o martelo. Toque! E naquele som, naquele único impacto, parecia que uma vida inteira se partia, e outra começava no instante seguinte. A audiência terminou, mas ninguém saiu de imediato. Dulcineia permaneceu sentada, olhando para o vazio. Eu não sabia o que pensar sobre aquilo. Parte de mim sentia pena, outra parte sentia alívio, e outra parte apenas cansaço.
Sebastião caminhou até mim. Filha, ele disse hesitante, eu deixei muita coisa passar. Desculpa. Eu encarei ele, não com rancor, mas com verdade. Pai, o senhor pode começar sendo diferente agora. Só isso já é o suficiente. Ele chorou. Chorou como alguém que segurou muita coisa por tempo demais. Alison se aproximou. Sam, disse com a voz baixa, eu sei que nada vai apagar o que aconteceu, mas eu quero fazer melhor daqui para frente. Quero ser o seu irmão de verdade. Eu o abracei. Ele chorou no meu ombro como quando éramos crianças. E então, finalmente, sobrou minha mãe. Ela se levantou lentamente, como quem carrega uma culpa que pesa toneladas. Samantha, ela murmurou com a voz desfeita, eu nunca quis te perder. Eu respirei fundo. Mãe, você nunca me teve. Eu não sou sua propriedade. Ela fechou os olhos, engolindo aquilo como se fosse pedra. E eu soube que aquela frase era a primeira fronteira clara que ela ouviu de mim em toda a vida. Não era vingança, era libertação. Quando saí do tribunal, Carlinhos estava à porta me esperando com aquele sorriso de quem acompanhou minha dor por anos e finalmente via um desfecho. Orgulho de você, ele disse, abrindo os braços. Eu abracei como quem abraça o mundo novo que se abre. Anita me ligou imediatamente, gritando de alegria. Clayton mandou mensagem dizendo que eu tinha uma força que ele sempre admirou. E até Euclides, o perito, deu um aceno respeitoso ao passar. Foi naquele instante que eu percebi, eu estava livre. Livre não apenas da tutela, não apenas da manipulação, mas livre da culpa que minha mãe plantou em mim como semente desde a infância. Eu finalmente podia ser quem eu era, sem pedir permissão para existir. E continua na conclusão. Blue. Conclusão da narrativa. Aquele tribunal não representou apenas um julgamento legal, representou o fim de um ciclo que começou muito antes, na infância, nas pequenas violências silenciosas que muitas vezes passam despercebidas porque são feitas por quem deveria amar. A justiça protegeu minha autonomia, mas quem me libertou de fato fui eu mesma. Ao me posicionar, ao expor a verdade, ao quebrar o ciclo, ao olhar para minha mãe não como uma sombra invencível, mas como uma mulher que precisava enfrentar os seus próprios abismos. Saí daquele tribunal com mais do que uma decisão favorável, saí com uma nova vida. E hoje, quando eu olho para trás, percebo, o amor nunca machuca. O controle, sim. E eu, finalmente, escolhi a liberdade.